Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais essa reflexão. Nós temos dúvidas muitas vezes acerca do que é para fazer e da vontade de Deus. O que devemos fazer? Nós devemos sempre, e é normal, pedir a confirmação. Pode ter sido muito claro aquilo que Deus falou, mas se tivermos dúvida, podemos pedir que Deus de fato confirme aquilo. E tem problema isso? Nenhum. Isso é provar a Deus no sentido de buscar confirmação, sim, para que a gente não faça na carne não, nem segundo a nossa vontade. Isso que a gente precisa entender. Somos chamados para vivermos o reino de Deus, para andarmos na vontade do Pai, para sermos instrumento de justiça, expressão da sua graça, ou seja, sermos vasos para a honra. Pedirmos a confirmação não é problema, é simplesmente uma maneira que temos de expressar nossas dúvidas quanto ao que é para fazer. E Deus confirma. Seja através da vida de um irmão, ou seja, de uma pessoa que conhecemos, onde vem e é o amém daquilo. Pode ser através, e muitas vezes a gente precisa ter entendimento claro, que nós esquecemos das Escrituras. Tudo que vem que nós temos entendimento que é para fazer, primeiro a gente precisa julgar à luz das Escrituras, para que nós possamos agir não fora da vontade de Deus, não fora daquilo que seja a palavra, pois se contradiz a palavra, pode ter a certeza, não é da vontade de Deus. Mas por isso a gente precisa conhecer e julgar tudo à luz do que ela fala. Mas podemos pedir também provas, como Gideão. E talvez ele tenha insistido demais e a gente não pode até discutir a motivação para isso. E ele pede prova para Deus e Deus realiza as duas. Diz assim lá em Juízes 6, 36 a 40. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, porque ele tinha dúvida da sua capacidade. Como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais uma vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Ele fez demais? Talvez tenha insistido na prova, porque é impossível que uma lã só esteja molhada e todo em volta esteja seco. Nós precisamos entender isso. Podemos pedir esse tipo de confirmação a Deus sobre a vontade dele? Podemos, não tem problema nenhum. Deus é longânimo, é paciente para com a nossa falta de fé, falta de credulidade naquilo que ele fala. Mas este faz parte do processo de crescimento, de entendimento que a gente precisa ter. Nós precisamos caminhar para a maturidade, pois à medida que caminhamos para a maturidade, mais nós entendemos a vontade de Deus, seu querer, e mais ouvimos aquilo que ele nos fala. Não resistindo, mas agindo em direção e em favor à sua vontade. É isso que a gente precisa entender. Nós somos chamados para o crescimento, para o amadurecimento, para o entendimento da vontade de nosso Deus, para sermos instrumento de justiça e expressão da sua graça neste mundo. Compreender a vontade do Pai e nos submetermos a essa vontade é fundamental para que a gente possa não só crescer, mas ser instrumento a serviço das pessoas, sendo a nossa vida oferta em favor da vontade de Deus, e a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento dele e de sua vontade e de sua salvação.
somos instrumento de salvação. Somos reconciliadores dos homens com Deus. E devemos agir neste mundo como Cristo, fazendo de nossas vidas oferta em favor da vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.